Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz. Lembrando que aqui é uma equipe, um trabalho de equipe, e todos nós nos dedicamos a trazer informação, paz e muito amor para você, com certeza, porque é tudo feito com muito amor. Essa noite nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Duas coisinhas que andam de mãos dadas, a fé e a confiança. Baseado no texto do Edo Mariani, a fé e a confiança são duas virtudes que se igualam, exatamente. Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ensina que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Quando os homens conseguirem conquistar a confiança em si e nos outros, a vida na Terra se tornará bem mais singela e fácil de ser vivida. A falta de confiança uns nos outros torna a humanidade infeliz. Se observarmos a conduta das pessoas, verificaremos que a vida entre elas se complica quando cresce a desconfiança. E nisto reside a origem dessa enxurrada de cópias autenticadas, reconhecimento de firmas, selos de procedência, etiquetas de holografia, artifícios que encarecem os documentos e produtos criados pelo homem para driblar a desconfiança e a má-fé. Não se confia na lisura do procedimento do outro. Daí a necessidade de tantas provas. E é realmente a nossa realidade. É isso que nós vivemos. Nós vivemos um ciclo de desconfiança. Você conhece alguém e aí você fala assim com seu amigo, eu conheci uma pessoa nova. Aí a pessoa olha para você assim, mas você conhece essa pessoa? Você sabe quem ela é? O que ela faz da vida? Por que ela é assim? Por que ela é engraçado? Já cria ali um momento de desconfiança. De um lado, nós temos aquela pessoa que incita a desconfiança e do outro lado, aquele que alimenta com atitudes erradas a desconfiança. Por quê? Tem gente que é desprovido de desconfiança e geralmente confia muito fácil. E aí aquela pessoa se aproveita disso e acaba lesando o outro. Resumindo, é um conjunto bilateral de ambos os lados aí, atuando e trabalhando para que essa desconfiança continue a existir. É incrível isso. A confiança brota da fé. Esta, por sua vez, é um sentimento instintivo que nasce com o espírito. Nas estruturas do espírito, Deus coloca todas as virtudes que se deverão desenvolver com a sua evolução, com o crescimento pessoal. Ensinam-nos as luzes superiores que Deus criou os espíritos todos iguais, simples e ignorantes, mas em cada um colocou os princípios de sua evolução espiritual. E a fé e a confiança se desenvolvem na criança desde os primeiros dias de vida, quando aprende a confiar nos pais, depois nos outros familiares, nos amigos e em si mesmas. Daí em frente, aprende a confiar em Deus. Se a criança é enganada desde cedo pelos pais ou sente-se insegura na companhia deles, ela já cresce desconfiando de tudo e de todos. Mais tarde, ante as vicissitudes da vida, ele arrostará as mais diferentes formas de dificuldade de relacionamento no ambiente social, familiar e de trabalho. Certo será ainda que não saberá confiar em Deus, passando a professar o ateísmo nas suas diferentes formas. O germe da fé continuará para ela cristalizado e sem evolução. Gente, é importante demais. Às vezes nós não percebemos o quanto nossas atitudes podem estar afetando aquela criança que nos foi dada por Deus como uma missão educacional, uma tarefa, uma responsabilidade quando nós nos tornamos pais e mães. Muita gente fala assim, mas não tem motivo para ele ser assim.
Ah, não, e será que, como é que você criou essa criança? Você mentia para essa criança fazer aquilo que você achava que ela precisava fazer? Você enganava ela com, come tudo, senão o boi da cara preta vai vir te comer. E ficava aquela coisa, né? Vai te matar, vai te levar, e aquela criança esperando aqui, ai meu Deus, eu não comi. O dia que ele não comeu, ele deve ter deitado, chorado, aí ele descobriu que não existia boi da cara preta nenhum, e que o pai e a mãe estavam mentindo. Dali em diante, o boi da cara preta é uma figura, uma história figurada, pode se tornar Deus. Não acredito nele também. É mentira do meu pai e da minha mãe. E é nesse momento que nós temos que prestar atenção em tudo que a gente fala e faz com as crianças. Na passagem do Evangelho de Jesus, no ato de expulsar o demônio, espírito mau, o mestre afirma: pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a essa montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Mateus capítulo 17, versículo 14 a 20. O grão de mostarda, na comparação de Jesus, representa a minúscula semente como sendo um impulso imanente que começa a se desenvolver no princípio inteligente, no nosso espírito, nos primeiros degraus dos reinos da natureza. Ou seja, isso aí já acontece quando o espírito é uma pedra. Ao longo dos tempos se transmuta, desenvolvendo potencialidades inatas e futuramente se transforma num ser completo e de ações poderosas. Ensina-nos o espírito Hamed. Devemos compreender que o poder da fé realmente transporta montanhas e que para o espírito nada é inacessível, pois quando percebe a razão de tudo e interpreta com exatidão a sabedoria de Deus, a vida para ele não tem fronteiras. Exatamente, olha gente, é interessante o quanto nós podemos utilizar esses sentimentos que já estão e fazem parte da nossa organização celular espiritual, nossa organização corpo espiritual, porque nós carregamos todos os nossos sentimentos inatos, ou seja, aquelas coisas que já nasceram programadas em nós, como fé e confiança, em todas as reencarnações nós nascemos com toda a mesma programação. Então nós temos essa capacidade de desenvolver tanto a fé quanto a confiança e compreender até que ponto nossa confiança pode ser projetada no outro sem que haja um exagero de nossa parte, dando tanta importância para coisas simples ou coisas bobas, na verdade, porque nós temos uma mania de fatalidade imensa. Então, quando ampliamos nossa consciência na fé, é que nós vamos sentir uma inefável serenidade íntima. Porque nós conseguiremos entender perfeitamente que no universo tudo está como deve ser. Não existe atraso nem erro, somente a manutenção e a segurança do poder divino, garantindo a estabilidade e o aperfeiçoamento de suas criaturas e criações. Conclui Hamed. Allan Kardec, ele ensina mais sobre a fé. Ele fala assim, a fé raciocinada por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura, então, crê porque tem certeza e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se obra a fé inabalável, não se dobra, a fé inabalável é só o que pode encarar de frente à razão. Em todas as épocas da humanidade, a fé inabalável é uma das características mais importantes nos movimentos crísticos na época de Jesus Cristo. Era ela que movia todas as multidões de hebreus, aquelas multidões de fiéis de Cristo, que morriam nas arenas, sendo devorados, sendo executados ao som de cânticos, de hinos, né? Que emanavam fé, confiança, luz, serenidade e amor para o próprio Cristo. Então, a morte deles era mais algo agressivo aos olhos materiais, porque aos olhos espirituais, antes de desencarnarem, eles já eram retirados dos seus invólucros carnais. É interessante a gente ver isso, porque aí está a fé e a confiança.
É no ato deles que tem muita fé e muita confiança. Eles se entregavam a um leão, eles se entregavam à morte, não era por questão de suicídio, mas por questão de que estavam protegidos, por confiarem naquela massa de espíritos que falava: não temam, meus irmãos, estamos convosco. E estavam. Ato de fé e confiança plena. Olha que lindo isso. Não existe quando nem quanto, mas existe como. Então, a esse resultado conduz o Espiritismo. Pelo que triunfa da incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática interessada. É esta a fé que precisamos desenvolver em nós para que a paz e a confiança se tornem nossas aquisições espirituais e passem a fazer parte integrante de nós mesmos. Com ela seremos capazes de remover todas as montanhas que encontrarmos em nossas vidas, não as de pedra e terra, mas aquelas das renhidas dificuldades materiais, morais ou espirituais. Só assim estaremos caminhando na direção da nossa felicidade. Então, é a hora em que nós projetamos uma ideia muito, muito interessante, que a nossa fé, ela é uma capacitadora de nossas qualidades, de nossos empenhos, de nossas virtudes. Por que eu estou falando isso? Porque quanto mais fé e mais confiança em Deus você tem, mais você é protegido. E o que é essa proteção? Essa proteção, Max, é porque eu nunca vou morrer, né? Não, não é isso. Você vai desencarnar. Mas é uma proteção que provém da característica principal dela de afastar de você aquilo que é desnecessário para o seu processo evolutivo. Nós, atualmente, chegamos a um ponto que nós nascemos e temos uma vida pacífica. Nós não precisamos mais andar com cartucheiras na cintura com medo de alguém me desafiar para um duelo. Nós não precisamos andar de espadas na cintura para defender ninguém. Por quê? Porque as pessoas já estão ali vivendo e convivendo socialmente sem essa selvageria. A selvageria que existe no momento é uma selvageria escondida dentro de uma sociedade que procura não demonstrar violência, selvageria ou qualquer situação que possa agredir a visão do ser. Olha que interessante isso. Então esse é o primeiro passo. O reconhecimento da não necessidade da violência faz com que uma raça inteira comece a se purificar e a evoluir. E para que haja isso, é necessário confiar uns nos outros e intensificar fé. Gente, fé não está ligado somente à religiosidade. A fé está ligada à sua vontade forte, grandiosa, de praticar, exercer ou realizar algo. Você tem que colocar fé em você, você tem que pôr fé na vida, você tem que pôr fé nas suas atitudes, você tem que pôr fé nas suas escolhas e você tem que ter fé em Deus. É interessante porque a fé, ela abrange uma comunidade de ações e sentimentos que vão te levar para uma plenitude confiável. Bom, né? Gente, eu acho que está mais que explicadinho o que é fé, o que é confiança, como praticar, como aplicar nas nossas vidas, como fazer com que nós tenhamos esse entendimento e não esquecer de forma alguma que nesse momento que nós estamos passando no planeta é um momento que é realmente necessário confiar uns nos outros e ter fé. Sabe por que eu estou falando isso? Porque nós temos que confiar que as pessoas vão usar máscara, que as pessoas vão manter um distanciamento social, que as pessoas não querem contaminar as outras, que elas são conscientes, que elas não vão omitir a informação de terem sido infectadas para realização de alguma coisa e, ao mesmo tempo, acabar infectando outras.
Então, nós temos que ter essa confiança nisso. Vamos orar, vamos colocar a nossa fé totalmente voltada para a proteção da humanidade, que precisa nesse exato momento de muito, mas muito do que nós temos aqui dentro, ó. Uma vontade imensa de viver. Então esse é o principal objetivo de dar uma palestra sobre oração e em seguida falar sobre fé e confiança. Que nós consigamos colocar a nossa confiança e a nossa fé nas nossas preces e que a nossa conexão com o Criador faça com que essa energia possa expandir de tal forma que ela consiga alcançar a todos no planeta, em todos os lugares. Amores, sigam a gente no Facebook, página Espirais de Luz. Vai lá no YouTube, se inscreve, ativa o sininho e aguarda que a gente está publicando mais palestras para vocês. Até a próxima. Beijos de luz. Muito obrigado.